Aquele que é fiel para cumprir as suas promessas diz: certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que a graça e a paz sejam com todos. Bom, aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes, peço para você curtir, comentar, compartilhar e vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre o amor de Cristo e vamos direto ao ponto. Eu gostaria de convidar a todos para abrir as suas Bíblias, o seu celular, o seu smartphone, no livro de João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. O tema de hoje é os 4 passos para o crescimento espiritual. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Claro que não existe uma fórmula mágica para você crescer espiritualmente, mas esses passos serão muito importantes e muito relevantes para que eu e você consigamos ter uma comunhão maior e diária com Deus através desses passos simples, mas que são fundamentais e são a base para nós fortalecermos a nossa fé. Antes de nós lermos esse texto, eu peço que você feche seus olhos, como você está. Eu não conheço todos aqui, vocês nem todos me conhecem, nem os que estão acompanhando, mas Jesus Cristo nos conhece. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a orientação dele. Senhor Jesus, neste momento, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração. Estamos pensando em alguma coisa ao nosso redor e ao nosso derredor, que não seja estarmos atentos nesse momento. Por favor, faz nós esquecermos, realmente estarmos focados para ouvir a Tua voz. Fala conosco de uma maneira pessoal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, vamos iniciar então. João, capítulo 5, 39. Acompanhe aí comigo, por favor. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Bom, aqui nesse texto, nós vemos nesse verso aqui, 39, que o próprio Jesus, ele estava fazendo um chamado. Depois você pode ler o contexto aí na sua casa, mas ele estava fazendo um chamado seguinte. Ele estava falando: examinai as Escrituras, examinai a Bíblia, examinai a palavra de Deus. E ele diz o porquê? Porque cuidais ter nela a vida eterna. E ainda ele complementa: e são elas que testificam de mim, ou seja, que falam de mim próprio. Aqui, Jesus, ele está dizendo que a própria Bíblia, nas suas palavras, ela testifica, ela fala dele mesmo. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, se nós quisermos conselhos e orientações para nós termos mais vitórias, para nós termos mais sucesso, para nós fazermos as melhores escolhas da nossa vida, nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos examinar a palavra de Deus. Eu não sei você, se você já deve ter ido com certeza no médico, e o médico em comum, né? Se é um bom médico, muitas vezes ele pede um exame para você se é alguma coisa mais grave. Eu estou com isso, estou com aquilo outro, doutor. Bom, vamos fazer um exame então, para ver o que você tem. Diante desse resultado, eu vou lhe dar, depois que tiver os exames em mão, e se precisar eu peço outro e outro, para eu lhe dar um diagnóstico do que você tem. É ou não é assim? E aí o que acontece? Aí o médico pega, depois que faz o exame, ele pega e ele consegue, então, enfim, te dar um diagnóstico e dizer o que realmente você tem. Aqui não é muito diferente. Aqui Jesus está dizendo que nós não podemos apenas ler a Bíblia de forma superficial, mas nós devemos nos aprofundar, nós devemos examinar. É muito simples o médico querer dizer o que você tem, sem ao menos estudar, pedir alguns exames e analisar realmente mais profundamente o que você tem. Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa.
ele está dizendo que você precisa não só ler por ler, mas ler, reler, meditar. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Às vezes você lê um texto, depois em outro momento, não sei se já aconteceu isso com você, mas você vai ler o mesmo texto e você tira lições e aplicações diferentes para a sua vida, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então aqui, Jesus, ele faz um chamado para que nós possamos não só ler, mas examinar profundamente as Escrituras, ler, reler um texto dentro do seu contexto, para que nós possamos tirar várias lições para a nossa vida, em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual, porque elas irão nos levar a ter a vida eterna. Então, o primeiro passo para o nosso crescimento espiritual é examinar as Escrituras. Qual será o segundo passo? O que a Bíblia diz sobre qual é o segundo passo para o nosso crescimento espiritual? Vamos deixar a própria Bíblia responder. O livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. Passa aí o seu smartphone, seu celular ou a sua Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. Colossenses 4, verso 2 diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Muito bem. Aqui nós vemos logo no começo dizendo assim: perseverai. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não têm perseverança. As pessoas iniciam uma coisa e elas não continuam aquele objetivo, aquele propósito que ela fez. Por exemplo, a pessoa começa uma faculdade e, em algum momento, infelizmente, ela acaba desistindo. Ela começa um curso, em algum momento, infelizmente, ela acaba desistindo. A pessoa se batiza na igreja, começa a vir na igreja e, infelizmente, por algum motivo, ela desiste, ela sai. A pessoa começa, de algum momento na vida dela, um casamento e, infelizmente, ela não persevera, ela não continua e ela desfaz o casamento. Aqui, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele diz que nós, como cristãos, devemos perseverar para nós termos mais vitórias na nossa vida. E ele fala o segredo, o segundo passo para nós crescermos espiritualmente é perseverar em oração. Muitas vezes nós começamos na nossa vida a ter uma vida, um relacionamento com Deus, e você ouve uma oração, você ouve uma pregação, e aquilo te motiva, aquilo te ajuda, te anima, e você fala, hoje eu vou mudar, hoje Deus falou comigo, hoje eu vou mudar em definitivo. E aí você fala, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é um jovem de oração, você é um menino de oração, você é uma menina de oração, e de repente, você começa. E aí você, o primeiro dia, e aí você fala, o sangue de Jesus tem poder. Vou, em nome de Jesus. E você começa o seu período ali de oração, aí no outro dia, o sangue de Jesus, já está faltando poder. Aí no outro dia você já fala, o sangue, já está faltando Jesus. Porque aos poucos, o que vai acontecendo? Você vai tendo um período de oração, e aí você começa naquela uma semana fervorosa, na segunda semana um pouco mais fervoroso, mas aí quando dá um mês, você já está mais frio. Quem sabe você até consegue com um mês, mas passa uns 2 meses, você não está orando do mesmo jeito que você estava orando há um mês atrás. Você não está tendo mais a mesma intimidade na oração. As suas orações estão sendo superficiais. Senhor, abençoe esse alimento, amém. Senhor, abençoa a minha noite, que agora descansa, amém. Senhor, abençoa o meu dia, amém. Então, muito superficiais. E Ellen White, ela diz algo muito importante, ela diz assim, a oração é a respiração da alma. Será que eu e você conseguimos ficar muito tempo sem respirar? Alguns podem conseguir 1 minuto, 2 minutos, alguns até um pouco mais. Mas, fatalmente, se você ficar sem respirar, com certeza você vai vir a falecer, você vai morrer. Ellen White está dizendo que quando eu e você paramos de orar, nós estamos literalmente, espiritualmente falando, mortos. Mortos espiritualmente. E será que eu e você temos passado tempo em oração? Você sabia que nós vivemos, e você sabe muito bem, num grande conflito. Mal e o bem constantemente lutando pela minha e pela sua vida. Vida
ou morte. Temos sempre duas escolhas. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não usamos essa arma poderosa que é a oração. Em algum momento da sua vida, eu creio que você já precisou de um socorro. E você, às vezes, precisou ligar para um amigo, um parente, talvez o pai, a mãe, o filho. Era uma necessidade, era algo urgente. E na hora que você foi ligar, essa pessoa, infelizmente, não te atendeu. O celular estava descarregado, deu caixa postal, ou ele realmente não atendeu. Sabe que Jesus, ele está 100% disponível. E a linha de Jesus jamais dará ocupada. Porque Jesus está sempre de braços abertos e de ouvidos atentos para ouvir a minha e a sua oração. A oração de um justo, ela tem muito poder. Ela consegue repreender os principados e as potestades das trevas. E será que eu e você temos entendido o poder grandioso da oração? Tem um testemunho que eu gostaria de relatar de uma forma bem simples, que um homem, ele, infelizmente, havia doado a sua vida para o satanismo. E, através de uma pessoa que orou por ele, através da oração sincera desse justo, desse fiel, desse jovem de valor, Deus ouviu a oração dele e começou a se comunicar com ele. E hoje, esse ex-satanista é adventista do sétimo dia. E tudo isso começou por causa de uma oração. Será que eu e você temos perseverado em oração? O segundo passo para o nosso crescimento espiritual é nós perseverarmos em oração. Só que aqui tem um detalhe, diz assim, velando nela em ação de graça. Sabe o que deve ser a maior parte da nossa oração? A gratidão. Nós devemos ser mais gratos. Você tem uma casa. Se você mora de aluguel, tem casa própria, mas você tem. Quantas pessoas estão na rua, dormindo, porque não tem um teto para morar? Quantas pessoas estão aí e não têm uma cama ou um colchão para simplesmente reclinar a cabeça? Dormem na rua, no chão, passam frio, e você talvez, com muito ou pouco, mas tem um pouquinho aí para você se esquentar na sua casa. Quantas pessoas aí fora não têm o que comer? E você, com muito ou pouco, mas graças a Deus, ainda tem o que comer. Será que nós temos valorizado a importância também da família? A família é nossa joia preciosa. Será que você tem zelado pelo seu pai, a sua mãe, os seus filhos, para quem tem filhos? Nós precisamos ter cuidado com isso. Gratidão a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Então, o primeiro passo para o crescimento espiritual é examinar as Escrituras. Segundo passo, perseverar em oração com foco na gratidão. Qual que é o terceiro passo? Vamos lá comigo. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O que aqui significa? Aqui é claro em dizer, o apóstolo Paulo, que nós não devemos em nenhum momento deixar de ir à igreja. E aqui diz assim, como é de costume de alguns, que às vezes faltam nas reuniões da sua comunidade, no culto de adoração a Deus, e você deve o quê? Aqui diz assim, admoestá-los, ou seja, chamá-los a atenção. Ó, eu senti a sua falta. Ó, hoje teve o culto lá, a live do Senhor, e você não estava lá, eu senti a sua falta. Dá uma ligadinha, mostrar que a pessoa é importante, valorizá-lo e não deixar de congregar. Uma das grandes estratégias do inimigo no tempo do fim é que nós não possamos congregar unidos em uma família. Sabe que esses momentos que nós estamos passando juntos aqui são super importantes. Às vezes você está se sentindo fraco espiritualmente e alguém chega e fala, olha, minha mãe está com câncer, eu peço oração com ela, o meu esposo está desempregado, a minha filha está com uma doença. Você fala assim, meu Deus do céu, estou reclamando a irmã aqui, agradecendo e pedindo oração, e aqui firme eu estou reclamando, Senhor, tem misericórdia de mim.
sabe? Isso fortalece a nossa fé, o contato com os irmãos. Vou dar um exemplo simples assim, aqui. Não sei se você já participou em algum momento, com certeza sim, de um encontro de amigos e ali tem um churrasco, alguma coisa do tipo para vocês comerem, e sempre tem um churrasqueiro que fica ali na brasa, preparando as coisas, tal, e alguém chega e pega uma brasa quente que está ali, fazendo aquela carne, abrasando ela, para que venha comer ali aquele alimento, e aí, de repente, alguém tira uma brasa quente e joga ela no chão. O que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai apagar na hora, sim ou não? Não, na hora ela não vai apagar. Mas, após ela ser retirada, com o tempo que ela fica no chão, ela vai apagar. A mesma coisa é quando eu e você deixamos de participar das reuniões virtuais, quando nós deixamos de congregar. Você pode orar, você pode ler a Bíblia em casa, mas se você deixar de compartilhar com várias pessoas que oram, que leem a Bíblia, que compartilham da mesma fé, se você deixar de testemunhar, de conviver com essas pessoas, aos poucos, a falta do relacionamento com as pessoas também vai fazer você esfriar o seu relacionamento com Deus e, aos poucos, a sua chama vai se apagar. Porque o que une nós, quando nós estamos unidos em um só corpo em Cristo, o calor do Espírito Santo nos abraça e nos aquece e fortalece a nossa fé. Então, nós precisamos, de todas as formas, estar sempre congregando. Agora de maneira virtual, mas quando a igreja voltar, ir para a igreja, sábado, domingo, quarta-feira, semana de oração. Como diz o salmista Davi, em Salmos 27, quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver. E nós possamos ir e dedicar a nossa vida realmente também a adorar a Deus. Porque é quando nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa casa, que é um local de adoração também, para ir à casa de Deus, adorá-lo como ele merece. E nesse momento que nós estamos nas nossas próprias casas, mas é um momento que você compartilha, que você ouve a palavra e que você cresce, você se fortalece. Então, não deixe de congregar na live do Senhor agora nesse momento e não deixe de congregar quando voltar os cultos presenciais novamente. Isso é muito importante para a nossa fé. Agora vamos para o quarto e último passo, porque o terceiro é não deixar de ir à igreja. Qual é o quarto, então, e último passo? Vamos lá, o livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Vamos lá. O pastor até comentou, é um perigo deixar de congregar. É isso mesmo, pastor. Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grande escolha o Senhor te fez, e como ele teve misericórdia de ti. E que ele foi e começou a anunciar, então, em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera. Então, todos se maravilharam. Veja, aqui no contexto, você pode ler depois na sua casa, mas o capítulo 5 de Marcos diz que a cura que Jesus faz, como ele fez ao endemoniado e fez a vários. Mas esse em especial, esse endemoniado gadareno, um endemoniado, quando ele fica endemoniado, ele não fica endemoniado para sempre, né? E naquela época as pessoas acabavam isolando, era a cultura, aquelas pessoas que ficavam endemoniadas. E acabavam muitos acorrentando, e era o caso desse rapaz. E aconteceu que Jesus estava de passagem, diz o versículo 18, tinha entrado no barco e estava indo pregar em uma cidade, e ele viu aquele rapaz preso, sozinho, ali, isolado. Então ele saiu e foi até lá. E ele foi e curou, tirou, expulsou os demônios que havia nesse rapaz. Então o rapaz, por gratidão, olha para Jesus e diz assim, versículo 19, aonde você for agora, eu vou atrás, Senhor. O Senhor me libertou, o Senhor me salvou, eu sou grato ao Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você, vou dar um exemplo simples, quando alguém da igreja, quando voltar aí os encontros presenciais, chega para você e fala assim, sabe que bem, você vai almoçar lá em casa. E aí você almoça, tem aquele encontro bacana, aquele almoço gostoso, e aí você pega e você fica feliz. E aí, depois de um tempo, ou depois, na semana seguinte, ou até no próprio almoço, você fala assim,
depois vocês vão lá em casa almoçar também. Por quê? Porque você se sente tão feliz que você quer retribuir o bem que a pessoa fez para você. A mesma coisa aconteceu com ele. O que esse jovem gadareno fez? Ele falou assim, não, o Senhor me salvou, eu estava aqui, ó, sem perspectiva de vida. Agora, onde o Senhor for, eu vou atrás. E eu, se estivesse no lugar de Jesus, Rodrigo, misericórdia, mas eu estivesse no lugar de Jesus, eu falava assim, vem, vamos junto então, vamos trabalhar, vamos pregar o evangelho. Jesus olha para ele, no versículo 19, e fala assim, você não vai atrás de mim, não. Não vai de jeito nenhum. Sabedoria de Jesus, é o que Jesus diz. Aonde você morava? Ah, eu morava em Decápolis. Você tinha família? Tinha. Você tinha amigos? Tinha. Então você vai lá e vai falar para os teus amigos, para os teus familiares, as grandes maravilhas que o Senhor fez na tua vida e a libertação que ele te deu. E aí, Jesus ele pensa muito além das nossas perspectivas humanas. E aí o gadareno foi. E ele foi lá em Decápolis. E ele começou a anunciar as grandes coisas que Jesus fez, que Jesus havia curado, restaurado, salvado, libertado. E muitos se maravilharam e acabaram conhecendo a Cristo através do exemplo dele. Olha que maravilha! Muitas pessoas vieram se converter por causa dele. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Que todas as pessoas estão preparadas para anunciar o evangelho. Por quê? Porque há 1 minuto atrás, o homem estava o quê? Endemoniado. E no minuto seguinte, Jesus disse que ele estava preparado para falar do amor de Jesus. O que é falar do amor de Jesus? O que é pregar do evangelho? É testemunhar a sua vida. É dizer como você era e como Jesus transformou a sua vida. Ah, eu bebia, hoje eu não fumo mais. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu era meio nervosinho, esquentadinho, ainda sou, mas Jesus está me transformando. Tudo é aos poucos, é um processo. E Jesus quer nos ensinar isso, que todos nós, seja baixo, alto, seja jovem, seja criança, seja adolescente, seja mais idoso, todos nós podemos pregar o evangelho. Então, o quarto passo para nós crescermos espiritualmente, para nós fortalecermos a nossa fé, é que nós não deixemos de testemunhar, de proclamar o amor de Jesus. Aquilo que ele fez na minha vida, compartilhar com outras pessoas. Você deve fazer isso. Então, recapitulando, o primeiro passo para o crescimento espiritual, examinai as Escrituras. Segundo passo, perseverai em oração, pelando nela com foco na gratidão. Terceiro passo, não deixar de ir à igreja. E quarto e último passo, e as lives virtuais, né? E quarto e último passo no momento, não deixar de testemunhar do amor de Jesus, não deixar de congregar, não deixar em nenhum momento de evangelizar. A missão Caleb está aí para isso, para nós evangelizarmos, falarmos do amor de Jesus. Então, não se esqueça desses 4 passos. E é verdade que muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós muitas vezes vamos à igreja, vamos à live, mas sabe o que a gente muitas vezes esquece? E é por isso que a gente enfraquece, por isso que a gente acaba esmurecendo e até desanimando na nossa vida espiritual. A gente esquece de tudo aquilo que a gente recebe, a gente compartilhar com as pessoas, a gente testemunhar. Se nós não fizermos isso, nós iremos desanimar da nossa fé. E nós iremos procurar problemas, às vezes desculpas, em vez de focar no principal, que é encher o céu de muitas vidas e famílias que precisam ser transformadas através da minha e da sua vida. Quer você transformar através da pessoa de Jesus, através de você sendo instrumento nas mãos de Jesus, a vida de outras pessoas? Então siga esses 4 passos. Além de você ter um crescimento espiritual, você terá a sua vida fortalecida e a sua vida cada vez mais não só se preparando, mas preparada para ver Jesus voltar. Amém? Nesse momento, nós teremos uma mensagem musical. Posso falar com você, então, através desse louvor. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelho vim ao Pai pedir perdão.
mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá força para vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Amém. Amém. Que Deus possa renovar a sua vida, que esse momento seja um marco para você reiniciar, que essa semana que vai se iniciar, que ainda é desconhecida para nós, que eu e você possamos ter um encontro real com Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de aprender do Teu amor e da Tua graça através dessa carta de amor que o Senhor deixou para nós, para nos dar sabedoria e discernimento, para fazermos as melhores escolhas da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, Senhor. Que o Senhor nos ajude a, mesmo esse livro sendo antigo, compreender que é a revelação verdadeira do próprio Senhor e da sua vida para nos instruir nos seus santos e retos caminhos, Senhor. Toma a nossa vida, renove a nossa fé, nos perdoa, nos ajude a não olharmos para trás, mas iniciarmos uma nova jornada, para que através desses 4 passos nós possamos crescer e influenciar muitas pessoas para que se acheguem a Ti, Senhor. Toma o nosso coração, fortalece a nossa fé, abençoa a vida e a família de cada um que está assistindo neste momento. Toma-os em Tuas mãos, vai de encontro às suas necessidades, conceda a paz. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20, diz: aquele que é fiel para cumprir as suas promessas diz: certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Que a graça e a paz seja com todos. Amém.